Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Debates aqui pela TV Juiz de Fora. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, o que representaria o fim da escravatura no Brasil. Será mesmo? Naquela época não houve políticas que dessem as mesmas oportunidades aos negros, por isso o cenário mudou muito pouco em relação ao cenário anterior à assinatura. Ontem completaram 130 anos do documento e a gente vai entender agora até que ponto é possível comemorar essa data. A gente já veio falando aqui no nosso programa a respeito dessa abolição que ficou mesmo no papel, né? E eu queria que você falasse um pouco mais do que essa falta de políticas representa para a escravidão de hoje em dia, que a gente ainda vive. Então, como eu disse, né, anteriormente, a gente sempre pensar o 13 de maio como uma data a ser denunciada. Né? Ela, de forma nenhuma, é uma data comemorativa. A gente não tem essa intenção, exatamente porque é como dissemos aqui no bloco anterior, uma farsa por conta de um documento inconcluído. A Lei Áurea é o documento mais curto da história do Brasil. Ele tem 2 artigos, né? Então, fica extinta a escravidão e revoga essas disposições em contrário. Então, nada foi pensado para que aquela população, para aquele contingente de trabalhadores, né, trabalhadores que eram pessoas escravizadas, ocupassem os novos postos de trabalho que começavam a existir no Brasil. Né? Então, isso precisa ser pensado, porque essa gênese, né, é sempre bom a gente refletir sobre o 14 de maio. Né? O que representou, então, o 14 de maio para aquelas pessoas que antes moravam mal, comiam mal e trabalhavam em condição de escravas, de escravizadas. E aí, no dia 14 de maio, elas não tinham onde morar, não tinham para onde ir, não tinham enfim, nada foi pensado, né, diferente de outros países que vivenciaram a escravidão, nada foi pensado, né, aqui no Brasil para que essa população fosse integrada na sociedade brasileira, né, fosse incluída na sociedade brasileira. E aí a gente tem todos os reflexos. 130 anos, historicamente, é um tempo muito curto. Né? É muito curto ainda. Então, a gente vê reflexos bastante evidentes. Então, quando a gente pegar todos os lugares da exclusão no Brasil, a gente sempre vai ter uma maioria que é negra. Né? Então, se eu pego o superencarceramento que a gente tem hoje no Brasil, que é um tema afeito à questão das relações raciais, o superencarceramento, ele atinge especificamente a população negra. As mulheres negras hoje aumentaram em 700% o número de mulheres encarceradas. Né? Então, a gente precisa ver esse debate. E aí, esse debate, ele atravessa uma série de outros pontos na sociedade brasileira. Então, aquilo que a gente discutia aqui nos outros blocos, a questão da moradia, a questão da educação, a questão do acesso às possibilidades de lazer, a possibilidade de usufruto, de fruição da cidade. Né? Quando a gente fala de cidadania, de direito à cidade, a gente está falando de fruição desses espaços, né? Na saúde, na assistência, enfim, em todos esses lugares onde a população negra ou está, em sua maioria, em condições não compatíveis à cidadania, ou então não está de maneira nenhuma representada. Então, isso é reflexo dessa abolição inconcluída. A população feminina negra, disso, segundo eu fiquei sabendo, é muito superior à masculina, não é? Tem mais mulher, eu soube dessa estatística, tem muito mais mulher negra do que homem. Então, sim, já é uma coisa que já tem 2 fatores aí para poder atrapalhar, ser mulher e ser negra. Exatamente. Na hora da inclusão social. Outra coisa, né, que a gente falava aqui, né? Então, assim, qual que é esse sujeito, né? O sujeito do incômodo. Então, qual que é esse sujeito do incômodo, né? E o fato de ser mulher nessa sociedade, né, nós somos maioria aqui hoje, a gente sabe, né, assim, que tem um ônus em ser mulher, né, na sociedade brasileira, e esse ônus ele é agravado quando se trata de ser mulher negra, né?
ser mulher com deficiência, de ser mulher lésbica, de ser... A gente pensar todos esses recortes e pensar o direito à cidade nesses recortes todos. E a abolição da escravatura, o Brasil não se comprometeu e não vem se comprometendo ao longo desses 130 anos com, de fato, incluir a população negra nos seus estratos. É uma coisa mal começada, né? Então, mas o problema se arrasta. Eu queria só um esclarecimento. Certamente vocês são da história. A luta do povo negro, coisa, você tem uma quantidade enorme de pessoas, de intelectuais. Você pega Machado de Assis, esses que até esconderam que ele era negro durante muito tempo, não é? Então, eles contribuíram para essa farsa. Tobias Barreto, André Rebouças, todos esses homens que lutaram. E uma outra pergunta, tem um filme que chama Quanto Vale o É por Peso? Por quilo. E uma das partes é justamente aquela negra que tem escravos, que compra escravos. Como é que fica essa história? Esclarece a nossa cabeça, vocês historiadoras. Eu só queria assim, complicado. Eu só queria pontuar que eu não sou historiadora. Não, embora eu tenha um estereótipo de historiador, eu sou pedagoga. Melhor ainda. Eu sou pedagoga. Então você pode me explicar com mais tranquilidade. Eu vou deixar para a Mariana essa questão principalmente da posse de escravos, né? Esse é um tema recorrente. Primeiro a gente tem que entender que, do ponto de vista histórico, nós estamos falando de sujeitos que viviam de acordo com os seus tempos, né? Sim. Então, mesmo Lima Barreto, Machado de Assis, André Rebouças e outros. Então, eles estavam de acordo com o tempo. Então, por exemplo, não se discutia racismo. Hoje nós discutimos racismo e podemos dizer que contribuímos assim como eles. Não estou falando que eles não contribuíram, né? Só que o processo de identificação do que era o racismo na sociedade no Brasil no século XVIII, né, e vamos dizer assim, que entre o século XVI, 1500 e até 1850, o Brasil recebeu um número muito grande de negros e negras que chegaram na condição de escravos, né? Então não se tinha a questão da discussão do que é o racismo. Era praticado de uma forma muito natural, né? A gente começou a discutir o racismo a partir do século XX, né? 1900. Então, hoje a gente identifica, mas não destitui essas pessoas do lugar de história que elas estão. Porque se hoje a gente pode dizer que o Lima Barreto, que o Machado de Assis, são sujeitos negros dentro da história, é porque a gente teve essa percepção. É a mesma coisa se você pedir para uma criança se identificar como criança. Agora, ela não vai se identificar como criança, porque ela está numa fase ali que é de acordo com o tempo dela, né? Mas isso não destitui eles enquanto sujeitos negros na história, né? Porque a gente pode pontuar e apontar. Nós tivemos essa pessoa que fizeram história e são sujeitos negros, né? Assim como outras mulheres, né? Nós tivemos Luísa Maim no Maranhão e tivemos aqui em Juiz de Fora a Rosa Cabinda, né? Que é um grande exemplo disso de resistência. Esse quilombo que tinha aqui em Juiz de Fora? Não, só vou terminar a outra pergunta do senhor, que é sobre a questão da escravidão. A própria prática da posse de escravo, né, aqui no Brasil, ela era comum. Mas isso não significa que era a mesma relação entre o sujeito branco escravizando um negro. Pelo contrário, havia várias negociações por trás disso. Por exemplo, a prática de comprar entre aspas, né, um negro na condição de escravo, um negro comprar um outro negro ali, era em grande maioria isso de possibilitar a liberdade. Então, eu vou lá, compro aquele sujeito para poder dar liberdade a ele, no sentido de negociação. Bom, a gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. No início da nossa conversa a respeito desse assunto, você falou dos números, né, em que os negros estão sempre encabeçando, geralmente relacionado a alguma coisa que é ruim. Por exemplo, condição de cidadania, vítimas de violência, número de desempregados, atualmente 60% são de negros, os salários que são inferiores. De que forma tudo isso contribui para que essa evolução, a garantia de direitos aconteça? Então, porque na verdade é uma não garantia, né? É um não lugar. A população negra, a grande maioria da população negra hoje no Brasil tem um não lugar.
um não lugar na educação, um não lugar no esporte, um não lugar no lazer, um não lugar, né? Enfim, a gama de direitos, né, que envolve uma sociedade, para ela ser considerada uma sociedade justa e democrática, ela não envolve a população negra. Então, por exemplo, a ONU, ela vai dizer lá assim, olha, um país, para ser considerado democrático, ele precisa ter em todas as suas instâncias sociais a mesma representatividade que existe na sociedade. Então, se eu tenho hoje 43% de pessoas negras no Brasil, eu preciso ter 43% de pessoas negras no Congresso Nacional, 43% de pessoas negras na universidade, né? 43% de pessoas negras nos espaços de pouco poder, digamos assim. E é exatamente ao contrário. Então, tem uma inversão dessa lógica da democracia. Quando a gente considera, então, isso, a gente pode dizer que o Brasil não é nada democrático, porque ele inclui apenas uma parte da população, apenas uma parcela da população. E aí, voltando, né, na questão que o Zé Luiz trouxe a respeito, né, dos abolicionistas, é importante também a gente pensar que a abolição, assim como a República, ela foi um golpe, né? Ela foi um golpe, vamos fazer antes que o povo a faça, assim como foi a República. E esses abolicionistas certamente não pensavam a abolição do modo como ela acabou saindo, né, com duas coisas, põe todo mundo aí na vida e que se vire para lá. Né? Então, isso é importante pensar. Quando a abolição aconteceu no Brasil, a Mariana fala, né, a partir de 1850, eram muitas movimentações abolicionistas pelo Brasil afora. Né? E muita resistência negra. Isso também é muito importante. Porque como a escola ensina para a gente que a Princesa Isabel foi lá e assinou o negócio, a Princesa Isabel ela foi só a ponta do iceberg. Sim. Né? Ela só foi a ponta do iceberg. Existiam milhares de movimentos. Então, existem relatos, né, de fazendas no interior do estado de São Paulo que já estavam indo à falência, tamanha era a fuga, as resistências, né, as mortes de pessoas negras naqueles lugares. Então, existia uma resistência muito grande. Então, para que essa resistência não crescesse e o Brasil virasse o Haiti, por exemplo, né, que é onde os negros lideraram o processo de abolição, então, para que não acontecesse isso, foi feito da maneira que foi feito. Então, isso é importante a gente dizer. E aí, esse modo como ele foi feito, ele também foi antecedido por uma série de estratégias para que a população negra não fosse incluída. Então, a gente tem a estratégia, por exemplo, da lei do sexagenário, né, que dizia lá que a partir dos 60 anos a pessoa estava livre. Só que ninguém chegava aos 60 anos. Né? A expectativa de vida é quase igual é hoje para os jovens negros no Brasil, era 25 anos. Então, ninguém chegava aos 60 anos. Então, essa lei ela vinha para poder garantir que aquele dono, que aquela pessoa com posse de escravos, de pessoas escravizadas, ela não fosse prejudicada caso ela tivesse algum escravizado em sua posse com mais de 60 anos. Né? E assim foi com a lei do ventre livre, com a lei de terras, né? Com várias leis que foram ajeitando a sociedade brasileira para que essa população, para que parte dessa população não fosse incluída. Então, a questão da inclusão, né? A questão da participação da população negra na sociedade brasileira, ela não nasce hoje, ela não nasce no século XX, né, Mariana? Ela vem desse processo de século, né, desde que o primeiro negro chegou aqui no Brasil. Né? Vocês acham que, se houvesse, na hora da assinatura da Lei Áurea, um parágrafo dizendo que todo negro passaria a ser remunerado pelo seu trabalho, teria resolvido o problema? Eu acho que sim, mas eu acho que, do ponto de vista histórico, seria impossível. Porque, se a gente for olhar os processos pelos quais foram construída a política de escravidão no Brasil, né, então, primeiro vem em cima de uma ideologia racista. Né? Então, o negro era tido como uma coisa, ele era uma propriedade, que você poderia fazer o que quiser com aquilo. Então, porque ele já vinha como vencido de guerra. Quando eles eram capturados, não é, entregue para os portugueses, vinham para cá. Não, tinha vários processos, né? Porque a gente não pode pensar que o processo de colonização europeia no continente africano, ele se deu de uma única forma, né? Porque aí dá margem para a gente pensar também, porque teve escravidão na África, então isso não justifica. A gente teve um processo de servidão. Servidão é diferente de escravidão. Uhum. A servidão, ela pode até haver uma questão, não tinha essa questão monetária, remunerada. E a pessoa servia diferente dela ser escravo. Quando você é escravo, você é objetificado, você é coisificado, você não é sujeito. No processo de servidão, você é sujeito. Então, o que a gente teve em África, em algumas comunidades, é o processo de servidão
base das relações sociais que se desenvolveram lá. Isso não justifica a forma que a forma que aconteceu todo o processo de colonização e escravidão dos europeus sobre o continente africano. São formas totalmente diferentes. E nem justifica também a forma que aconteceu no Brasil, porque aconteceu de uma outra forma também, porque a gente tem vários processos. Não só o processo da captura, o processo do translado do continente africano para o Brasil, para as Américas, né, visto que as Américas receberam mais de 40 milhões de negros e negras em condição de escravo, e também o processo de morte que acontecia dentro desses navios, né? Mortes, estupros, assassinatos. E fora os navios, quando chegava a polícia, e eles jogavam os... Né, mas era grande parte negociada, ali, né? Porque se a gente dá uma aumentada, como se fosse, não, então a polícia não interveio. Não, porque eles matavam, jogavam os escravos no mar. Não, ali isso sim, porque era um processo normal, até para se evitar que houvesse uma grande epidemia dentro dos navios, né? O translado não acontecia em 2 dias, 2 dias, né? Então a gente tem que entender que esses processos, eles eram muito diferentes, né? Eu acho que se tivesse, mas eu acho que dentro do que a gente vê do ponto de vista histórico, seria impossível ter uma possibilidade como essa, né? Porque se tivesse algum lapso de humanidade em relação aos negros naquele período, não teria tido o trabalho escravo. Eles teriam sido remunerados, tal como os imigrantes foram, no período que após a abolição no Brasil. Eles teriam acesso à moradia, ou acesso à cidade, tal como os imigrantes europeus tiveram no Brasil no período... Porque eles faziam muita falta. As fazendas estavam indo à falência porque eles estavam fugindo. Então, eles precisavam dessa mão de obra. Mas se ela tivesse sido, a Lei Áurea tivesse previsto a remuneração, eu acho que muita fazenda da gente foi à falência não teria ido. Porque aí eu penso que entra uma outra questão também, que é a política de branqueamento que o Brasil assumiu, né? Então, existia um desejo da sociedade brasileira de ser a Europa, de ser a França, né? Que era o negócio bacana lá na época. Então, existia esse desejo. E aí, esse desejo ele é traduzido com a vinda dos imigrantes europeus, né? Então, e aí não sou eu nem Mariana que estamos dizendo, né? Está lá no IHGB, está lá aprovado, né? Com documentação. Então, e existia, então, o João Batista de Lacerda, né? Foi lá no Congresso Brasileiro Internacional das Raças, em Londres, e ele apresentou a tese, né? Do governo, né? Da elite brasileira, dizendo assim, olha, a gente tem um plano aqui que em 100 anos, né, isso foi em 1911, né, Mariana? Em 100 anos, a gente vai ter a sociedade brasileira totalmente branca. Porque a gente vai trazendo esses europeus para cá, né, e o cruzamento vai até a hora que não vai existir mais a população negra. Então, isso está registrado, né, no IHGB, então vários historiadores, né, têm isso, discutem essa questão, né, do branqueamento. Então, existiu esse desejo. Então, não era simplesmente porque precisava, porque eram novas tecnologias que chegavam no mercado de trabalho, não era, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Leopoldina, aqui que era furar os buracos para poder colocar o trilho, né? Não é uma grande tecnologia, né? Mas a gente precisa considerar essa questão do branqueamento também. E a gente precisa que vocês voltem para a gente continuar essa discussão em outro dia. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, todo o conhecimento que vocês trouxeram à nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Debatedores, até semana que vem. Gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Então, eu espero te encontrar. Tem também a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, que é só procurar por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.